Evandro, quanto tempo dura uma mufla? Seguinte, pessoal, a questão da durabilidade, da vida útil da mufla pode variar e, na grande maioria dos casos, varia sim de acordo com algumas questões que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí, isso ajuda a gente bastante. E se você já foi inscrito, provavelmente você já deve saber que o conteúdo que a gente passa aqui para você é de bastante qualidade. Então deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer bastante também, fora que ajuda a gente. Então tá, caso você ainda não saiba o que é mufla e esse seja um dos seus primeiros vídeos que você está entrando em contato com esse nome, mufla é uma pequena ferramenta que pode ser utilizada em conjunto com o micro-ondas para se trabalhar com a vidrofusão ou queima de biscoito. Ou seja, a mufla é uma ferramenta, falando aqui em outras palavras, é uma ferramenta capaz de converter as ondas emitidas pelo micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja ali dentro dela. Coisas que eu falo são materiais não líquidos, porque como a gente sabe, o micro-ondas aquece basicamente somente as moléculas de água. Com a mufla, ele aquece qualquer outro tipo de molécula, sejam metais ou qualquer outro. E muitas pessoas, inclusive artesãos que estão pretendendo iniciar na área da vidrofusão, vou falar aqui especificamente da vidrofusão, elas, quando se deparam com o valor do investimento em um forno de alta temperatura, elas de certa forma acabam desanimando, porque o valor do investimento em um forno para alta temperatura tende a ser um pouquinho mais alto. Então, a mufla ela vem basicamente para suprir esse buraco financeiro de alguns artesãos, principalmente de iniciantes, porque ela pode custar cerca de 10 vezes menos do que um forno para alta temperatura, e isso é um baita investimento. Então, na mufla, vamos citar aqui como exemplo, vamos supor aqui que eu estou iniciando aqui na área da vidrofusão e adquiro uma mufla. O que eu posso criar dentro dela? Você pode criar várias coisas, desde acessórios, materiais para decoração e ou materiais esportivos que eu falo assim, é para premiação esportiva, brindes, souvenirs e muitas outras coisas, mas tudo vai depender de um único fator. Além do seu conhecimento, o espaço interno dela, porque é o espaço interno que vai definir o tamanho da peça que você vai poder criar dentro dela. Porque, por exemplo, se eu tenho uma mufla que tem um diâmetro interno, uma área de trabalho de 10 centímetros, eu não consigo criar peças maiores do que 9 centímetros, porque só cabe 10 lá dentro. E esse 1 centímetro de desconto, digamos assim, é um espaço que a gente dedica, como se fosse um espaço de proteção para que a peça não fique muito próximo da camada de aquecimento. Se você não sabe o que é essa camada de aquecimento, eu vou deixar um videozinho aqui no card, onde eu explico certinho, mostro tudo bonitinho como que a mufla é dividida. Então tá, voltando aqui ao exemplo. Vamos supor que eu quero criar algumas peças na mufla. Quais peças que eu posso começar a criar para que ela me dê um bom retorno? Eu posso criar peças como voltado para a área de acessórios. Por quê? Eu sempre vou falar aqui, pessoal, da área de acessórios, porque é uma área que eu e a Gisele a gente percebeu, de acordo com a nossa experiência, é uma área que dá um retorno muito rápido e um retorno que eu falo, um retorno financeiro e um retorno bom e rápido, e você consegue facilmente trabalhar a criação de acessórios utilizando a sua própria mufla no conforto de sua própria casa. Então vou mostrar aqui dois exemplozinhos muito diferentes de modelos de pingente que você pode começar a criar utilizando a mufla. Então aqui eu tenho um pingente bem diferente, eu não lembro de já ter mostrado ele aqui no canal. Como você pode ver, ele é feito através da reciclagem da própria garrafa, ou seja, o material que eu cortei para a criação de outras peças, a sobra desse material eu levei novamente para o forno, e aqui eu fiz ela utilizando o forno, eu levei novamente para o forno para mim poder fazer a fusão e criar essa peça aqui bem diferentona. Eu criei na época não somente essa peça, mas várias outras que
foram utilizadas como pingente para colar. Muitas delas, a grande maioria delas, acabou sendo vendida, ou seja, me gerou um lucro. Essa daqui ainda não foi vendida, ou aliás, eu não pus para venda, porque eu achei que por mais que a aparência dela ficou bem interessante, eu vi alguns probleminhas bem pequenos nela que eu achei melhor não colocar ela para venda. Para criar ela eu utilizei dois tons de âmbar, ou seja, 2 tons de coloração marrom e um tom de azul. Todos os vidros que eu utilizei aqui foram da garrafa long neck, da garrafinha pequenininha. E aqui eu tenho um outro modelinho de pingente, que esse daqui eu utilizei pigmento. Como você pode ver, eles são muito, mas muito diferentes uns dos outros. Por que são diferentes? Porque é bom você estudar primeiro qual que é o público que você pretende atingir para poder dar meio que um tiro certeiro, digamos assim, adquirir a mufla já com a certeza que você vai ter um retorno. E voltando aqui para a pergunta principal, qual que é o tempo de vida da mufla? Então, o tempo de vida da mufla ela pode depender de acordo com o artesão ou de acordo com os materiais que ele vai estar criando. Por exemplo, aqui eu tenho 2 pingentes, ambos. Se eu fosse fazer os 2 na mufla, esse daqui eu também fiz no forno de alta temperatura, se eu fosse fazer os 2 na mufla, utilizando a minha mufla, ambos teriam que passar pelo processo de cozedura na minha mufla 2 vezes. Nesse caso aqui, a primeira passagem seria para fazer a fusão propriamente dita e a segunda para dar o acabamento, porque assim que eu tirar a peça, eu Evandrinho, faço o furo e depois eu dou acabamento aqui nas laterais, caso precise, e depois eu levo novamente para a mufla para passar pelo processo de acabamento, do que eu chamo de acabamento invisível. Esse daqui também eu organizaria todas as partes de vidro aqui dentro da minha mufla, no espaço interno da minha mufla, faria a fusão, retiraria, faria o furo, daria alguns acabamentos aqui caso precise, coloco um pequeno molde dentro da mufla para me poder fazer essa curvatura aqui e levo novamente a peça para fazer o acabamento e termoformar, para dar essa pequena curvaturazinha aqui que eu acho que deu um charme bem interessante, não somente nessa peça, mas em todas as outras que eu fiz utilizando esse mesmo processo. Então assim, quando você vai criar uma única peça passando pelo ciclo de cozedura na mufla somente uma única vez, você vai estar utilizando a ferramenta uma única vez. Então, como qualquer outra ferramenta, quanto menos você usa, focando aqui que você vai, entendendo aqui que você vai estar utilizando ela de forma correta, ou seja, identificando os ciclos, padrões dela e mantendo esse padrão, você utilizando ela uma única vez, o tempo de vida dela é bem, mas bem grande. Agora, caso você vá utilizando ela mais e mais vezes durante o dia, supondo aqui que você vai utilizar a mufla 2 vezes ao dia, esse tempo de vida dela tende a ser um pouco menor. Pouco menor quanto, Evandro? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Por que eu não sei? Eu, Evandro, tenho uma mufla. A primeira mufla que eu comprei já vai fazer 3 anos que eu fiz essa aquisição. E ela nunca, mas nunca me deu problema. E eu sempre estou utilizando ela aqui para criar algumas coisas. Então, eu, Evandrinho, não tenho uma referência pessoal de trabalho, de algum processo em que eu danifiquei a mufla. Porém, quando você não entende bem como que funciona a questão do uso da mufla, você pode ser o responsável por estragar ela, seja na primeira ou na segunda queima. Eu já vi muito isso acontecer com várias pessoas, inclusive já há alguns anos, algumas pessoas sempre me mandam alguma imagem das muflas que elas compraram. Elas importaram esse material e na primeira, segunda, no máximo no quinto uso dela, a mufla já apareceu rachador. E se a mufla racha, ela vaza calor. Se vaza calor, precisa de mais energia do micro-ondas para ela poder atingir a temperatura necessária. Sendo assim,
o tempo é prolongado, o tempo no micro-ondas. A rachadura tende a aumentar por conta disso e aí é um ciclo destrutivo. Então assim, a mufla, a questão do material da mufla também pode influenciar diretamente na qualidade dela. Influenciando na qualidade dela, quanto maior a qualidade do material, maior também tende a ser o tempo de vida da sua mufla. Então são basicamente essas duas coisas que influenciam diretamente no tempo de vida. A primeira, e o que eu acredito que é o mais importante, é quem usa e como usa. E o segundo é o material que é produzido. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma mufla de boa qualidade e entrego ela para alguém que sabe realmente manusear essa ferramenta, a pessoa não vai ter dificuldade nenhuma, ela vai saber quais são os limites da ferramenta, vai fazer as manutenções necessárias dessa ferramenta e assim o tempo de vida dela é prolongado. Se eu pego uma ferramenta de qualidade e entrego para alguém que não sabe usar, a pessoa pode ser o responsável por estragar ela em menos de uma semana. Agora, se eu pego uma ferramenta que não tem tanta qualidade, mesmo assim eu entrego para alguém que já sabe usar, a pessoa, por entender como que funciona esses materiais, entender como que funciona o ciclo, ela pode fazer com que aquela ferramenta que não tem tanta qualidade assim, prolongue o tempo de vida, além de prolongar o tempo de vida, execute um ciclo com qualidade, porque a pessoa realmente entende. Bom, espero que eu tenha respondido aqui a pergunta se a mufla, ou aliás, qual que é o tempo de vida da mufla, se a mufla dura muito, porque de nada adianta você gastar 400, 500, 600, 800 reais em uma ferramenta, não saber usar e estragar ela logo e acreditar que a vida dela não é tão duradoura assim. Infelizmente, eu, Evandro, não tenho experiência o bastante na quebra de mufla para poder falar com você com segurança se a mufla dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 3 meses. Mas eu posso falar com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu já adquiri há 3 anos, vai fazer 3 anos, se eu não me engano, mês que vem, que conforme você entende as necessidades, o passo a passo, como que realmente deve se utilizar essa ferramenta, o tempo de vida dela é bem prolongado. No meu caso, já chegando nos 3 anos de uso. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, assim, bem mais informal, digamos assim, deixe seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, pode agregar valor em outras pessoas também, compartilhe esse vídeo, isso também ajuda o canal a crescer. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!